Boa noite, pessoal. Só aguardar a Ilse entrar. Boa Olá, noite, Ilse, tudo bem? tudo bem, tudo bem. Tudo. Então, assim, ó, já entrou um pessoal, tá? Eu vou me apresentar, vou apresentar você também, e daí a gente já inicia, tudo bem? Ok, tudo bem. Então, meu nome é Letícia, tá? Sou estudante do terceiro ano de filosofia da Unicentro. Eu sou ex-membro do grupo PET Filosofia. Também sou ex-membro do grupo de estudos de gênero na área de história, na Unicentro também. E agora eu vou apresentar a professora Ilse, tá? Então, a professora Ilse é pós-doutoranda e doutora em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Ela é mestre em sociologia política pela Universidade Federal de Santa Catarina também, pela UFSC, e graduada em história pela Fundação da Universidade Regional de Blumenau. É também formada em teologia pela Escola Superior de Teologia. Atualmente, hoje, a professora faz parte do GT de Filosofia e Gênero da UNPOF. Faz parte também do projeto Uma Filósofa por Mês. E hoje ela também dá aulas no projeto As Pensadoras. Então, fique à vontade, professora. Obrigada, Letícia. Quero agradecer pelo convite de poder estar aqui com vocês hoje. E o convite me foi feito para a gente pensar sobre o tema da legitimidade de uma filosofia feminista na filosofia, né? E então eu vou focar em algumas críticas que uma filosofia feminista costuma receber na filosofia, né? Dentro da filosofia.
não é sempre que a gente escuta essas críticas, porque elas também não chegam tanto assim para quem está na filosofia feminista, mas a gente sabe que elas rolam nos corredores. Então, que elas existem, né? E eu vou tentar tratar, então, algumas que eu já ouvi por aí e tento pensar sobre elas, né? Sobre se essas críticas fazem sentido, e uma delas justamente é de que a filosofia feminista não é legítima, não faz sentido. Acho que a primeira coisa que aparece é que há um paradoxo, ou há uma contradição, ou algo que não casa muito bem entre a filosofia feminista e a filosofia. Em geral, quando isso aparece, o que se diz é que as duas coisas são bastante diferentes. Na verdade, o feminismo, né, e a filosofia teriam maneiras de trabalhar ou sua, suas características centrais estariam em conflito uma com a outra, né? Por quê? Porque se diz que o feminismo, em geral, seria militante, né? Focado em questões muito concretas e, em geral, em pessoas específicas ou em questões específicas, em temas muito específicos. Enquanto que a filosofia tem a tendência de querer pensar ou se dedica a questões mais universais e muitas vezes, inclusive, em questões mais abstratas, enquanto que a filosofia fica puxando para o chão, enquanto que o feminismo, né, fica puxando mais para o chão e discute questões mais concretas. Então, há uma aparente contradição ou há um paradoxo, um paradoxo entre essas duas coisas, né? Por que eu acredito que esse paradoxo é falso? Na verdade, eu acho que pode haver uma tensão, e essa tensão eu acho que é realmente correto de imaginar, uma tensão entre o feminismo e a filosofia. Só que eu acho que é uma tensão produtiva para os dois lados. Os dois lados provocam questões um para o outro, né? Um lado para o outro, né? Então, eu vou tentar responder essa questão de falta de neutralidade, vamos dizer assim. Como a acusação é que uma filosofia feminista seria militante, ou ela estaria militando em causa própria, né, ou ela é por demais não universal, acho que uma das primeiras coisas que se pode dizer sobre isso, né, pensando na universalidade e na objetividade que se pensa que a filosofia tem e que os feminismos não têm, ou não teriam, né? Faz parte dessa crítica. Para isso, eu acho que a filosofia feminista já trabalha com mais de um conceito, ou já responde a essa questão de mais de uma maneira, né? Uma dessas maneiras, que é uma forma, eu sempre digo nos meus minicursos, que numa questão que surgiu bastante cedo com a presença das mulheres, antes mesmo de existir uma filosofia feminista, né? A presença de mulheres no campo da filosofia, fazendo certas perguntas, tentando compreender certas coisas, levou essas mulheres a pronunciarem que elas percebiam que a filosofia não as tinha como sujeito, nem como sujeito de produção de conhecimento, né? Os temas importantes para essas mulheres não estavam ali, né? E as mulheres em geral não eram consultadas nem sobre o que consideram importante, nem sobre o que pensam em geral sobre determinados temas ou conceitos que a filosofia já trabalha. Então, a gente diz, eu costumo dizer que as mulheres identificaram uma falha dupla na filosofia, que é essa falha de não ter mulheres produzindo conhecimento, não ter mulheres como sujeitas ou como sujeitos na produção de conhecimento da filosofia e não ter mulheres como objetos de consulta, objetos de levantamento de dados. Né? Não era raro, bem pelo contrário, era comum que pesquisas que tentavam levar em consideração, por exemplo, pesquisas sobre desenvolvimento moral humano, que é uma parte que eu trabalhei no doutorado, era muito comum
que as crianças entrevistadas de todas as idades eram meninos. E que as respostas que as meninas davam, quando elas eram consultadas, e raramente eram, né? Essas respostas eram consideradas incompletas ou não parecia que não encaixavam naquilo que os pesquisadores tinham em mente como resposta. Então, né, a gente fala do que a gente chama um conceito, né, de androcentrismo, não só a filosofia. Essa é uma crítica dos feminismos para vários campos de pesquisa, que é esse androcentrismo, que é levar por demais em consideração o pensamento e as definições do mundo dadas por homens e desqualificar ou não considerar as que são levadas, as definições e as maneiras de ver o mundo que as mulheres costumam dar, né? Então, esse conceito de androcentrismo vem do grego, né? Para quem estuda filosofia, a gente já percebe o que a palavra quer dizer. Mas para as pessoas que estão vendo que não são da filosofia, acho que vale a pena explicar, né? O androcentrismo, o centrismo, né? Mas que coloca o andros no centro. O andros é a palavra grega para homem. Então, não só os temas que os homens julgaram mais importantes, que são os grandes temas da filosofia, como muitas vezes a definição dada para esses temas também é dada pelos homens. Então a gente diz que o centro da filosofia acabou sendo uma visão masculina. Então, essa é uma das primeiras críticas que mulheres fazem e que a filosofia feminista, então, acaba fazendo também, né? A filosofia feminista vai dizer com isso que essa neutralidade que se pede da filosofia feminista, a filosofia não praticou. É como se a batata quente fosse devolvida e dita, porque é que o que nós queremos fazer nesse momento vai ser desqualificado ou é classificado como não universal não, e muito tendencioso, se o que nós percebemos que a filosofia fez até agora foi basicamente isso também. Claro que isso é difícil de quem que a gente chama de linha central da filosofia aceitar, né? Não se aceita que a filosofia tenha essa característica, mas é uma das observações fortes feita por mulheres de que sim, ela tem, e ela teve, e de que isso é algo que precisa ser consertado de alguma maneira, inclusive se a filosofia quer realmente chegar a uma descrição mais objetiva ou mais universal da realidade do mundo, em especial da realidade social, né? Então, para ser realmente objetivo universal, tem que incluir as mulheres. E não é só incluir do ponto de vista masculino, porque aí é um outro problema que a filosofia feminista denuncia e discute, né? Que a própria definição de nós mulheres foi dada pelos homens. Então, muitas das coisas que se diz sobre nós, né, de que nós não somos suficientemente racionais, ou que as mulheres são histéricas, que somos histéricas, ou que o feminino, a tendência a uma hipersensibilidade, a tendência a chorar demais, ou várias coisas, né, que nos definem, que dizem que nós somos, né, omitem grande parte do que nós também somos, né? Não dá para negar que nós também somos seres sensíveis. Acho que uma das críticas da filosofia feminista tem justamente com a definição tanto do masculino quanto do feminino. Quando a gente olha para a realidade concreta do mundo, a gente percebe que há uma variedade muito grande de homens, há uma variedade muito grande de mulheres. Há homens que choram, há mulheres que não choram, não têm essa tendência, que são, a gente diria, duronas, né? Mas poderíamos até identificar umas características um pouco mais gerais, digamos assim, do masculino e do feminino, e ainda assim os feminismos têm demonstrado que isso não pode ser generalizado quando nós vamos olhar, por exemplo, para outras culturas. Nós podemos encontrar em outras culturas homens que têm características do que nós definimos aqui como feminino e que lá é definido como masculino. Ou o contrário, né?
sempre comento também, né, nos minicursos, um trabalho que foi muito importante para os feminismos na década de 70, que foi uma pesquisa de uma antropóloga, Margaret Mead, que apresentou, fez pesquisa em grupos humanos nas ilhas do Pacífico, e lá ela encontrou lugares, por exemplo, onde cozinhar era proibido para mulheres, porque mexer com fogo, transformar metais, transformar alimentos, era uma coisa que tinha um status superior e logo era uma coisa masculina, porque também era uma cultura que tinha o masculino como algo superior ao feminino, né? Então, essa primeira crítica, que é uma crítica de que a filosofia feminista ela não é suficientemente universal e ela não é neutra, ela, se ela procede, ela não está fazendo nada muito diferente do que foi feito. E o fato de apresentar-se para a filosofia, querendo discutir essas questões e querendo trazer os aspectos que foram classificados como femininos, ou trazer os temas que são importantes para mulheres, pode ser compreendido como uma maneira, inclusive, de transformar a filosofia em algo realmente que espelhe melhor a nossa realidade, que espelhe mais ainda a complexidade dessa realidade, né? Então, essa é uma das críticas que aparecem e eu acho que nós poderíamos respondê-la um pouco desta maneira. Um outro problema identificado pelas mulheres e pelas feministas ou mulheres não feministas também ligadas à filosofia tem a ver com o que a gente chama de dicotomia, de binarismos, né? A filosofia teve sempre um hábito de dividir muito as coisas em opostos, né? Então, o corpo e a mente, ou o corpo e a alma, ou as questões materiais e as transcendentais, a gente fala em fenomenologia, em números, né, que são palavras da filosofia, né, para fazer referência a uma diferença entre a materialidade do mundo e algo que não é material, o que é transcendente, que é imanente, né, são palavras difíceis da filosofia, mas que querem dizer o que não é material, né? Esses dualismos, ou mesmo o masculino e o feminino, né? E há outros, ou natureza e cultura, há uma diferença, né? É comum que apareça que haja que a filosofia tem um certo apego a esses binarismos. E uma crítica, então, da filosofia feminista a esse apego é que não só é uma maneira de explicar e falar do mundo, mas é uma maneira de falar do mundo que tem um valor embutido. É uma maneira hierárquica sobre o mundo, né? Então, a mente, em geral, é considerada superior ao corpo. Tem mais valor, há mais problemas no corpo. Há muitos filósofos que nos convidam a tentar superar ou anular ou deixar de lado, ou, né, a controlar de uma maneira específica o corpo para poder, por exemplo, liberar a mente. Mas há então um controle, um domínio do corpo em nome de algo superior que é a mente. E o masculino e o feminino, homens e mulheres, têm esse mesmo tipo de maneira velada, na verdade, né? Atualmente é muito difícil você encontrar alguém que encare e diga isso, né? Se bem que no contexto brasileiro contemporâneo nós temos visto mais pessoas afirmando o que nós podemos chamar de absurdos ou acusações preconceituosas, né? Que vão afirmar a superioridade do masculino ou do homem sobre o feminino e sobre a mulher. Então, essa também é uma crítica que a filosofia feminista traz para a filosofia como um todo, né? E que cria a tensão, né? Faz parte da tensão. E como eu comentei, essa tensão ela é criativa, né? Minha colega Tânia Kuhnen, que é uma professora de filosofia da Universidade Federal do Interior da Bahia, eu e ela acabamos de escrever um artigo sobre isso, né? Sobre esse falso paradoxo, e na verdade a gente enfatiza essa questão da tensão, né? Do quanto a tensão é produtiva. Mas eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, posso continuar com
tratando desse tema mais um pouco, né? Mas talvez seria legal ouvir se alguém quer comentar algo a respeito, se alguém tem ouviu ou sabe de alguma crítica à filosofia feminista, ou tem uma dúvida, uma pergunta mesmo, né? De dizer, olha, eu acho que isso aí não encaixa na filosofia por este motivo. O E seria. pessoal, vocês podem estar fazendo as perguntas que a gente vai estar anotando. E na medida que for a gente poder liberar para perguntas, a gente vai avisando para você que tem algumas perguntas daí, Ilse. Tá bom. Uhum. É que Você vai anotando. eu não quero ficar falando sem parar, né? Porque isso é Tudo bem bem. fácil. Eu sou muito fácil de começar a falar e não parar. Então, ninguém aí se sinta intimidado ou intimidada, né? Quiser fazer um comentário, uma fala, é só se achegar, como diz o pessoal em O professor Gilmar comentou agora que a sua fala está muito clara e te parabenizou. Que bom. Uhum. Essa é uma das intenções, né, quando a gente se dirige ao público, é conseguir comunicar, né? Deixa eu ver se eu lembro. Lembro de outra crítica, né? Essa eu acho que dá um bom trabalho para nós também, que é a impressão que as pessoas têm de que uma filosofia feminista é algo feito por mulheres, né? Mas para as mulheres. E aí, apesar de pensarem que a filosofia feminista é isso, né? Também nos acusam em seguida de sermos um gueto, de sermos um grupinho fechado. Então, ao mesmo tempo que nos dizem, isso é de mulher para mulheres, é para as mulheres, não diz respeito aos homens, e depois nos criticam quando, né, não há uma discussão com os nossos colegas homens, quando os nossos colegas não se aproximam para discutir, por exemplo, conceitos feministas que costumam ser muito sérios, muito produtivos, incríveis. Eu sou apaixonada por teoria feminista, porque sempre digo, quando eu tenho a área com a qual eu costumo trabalhar, que é ética e política, mas gosto muito da epistemologia e quando eu leio alguma coisa das áreas que eu não estou habituada, quando eu leio teoria feminista de um campo no qual eu não costumo trabalhar, por exemplo, filosofia da linguagem, filosofia da ciência, filosofia da biologia, filosofia da medicina, é, filosofia da tecnologia, né, outras áreas da filosofia, quando eu vou ler o que as feministas e as filósofas estão fazendo, eu fico encantada com a seriedade e a profundidade da discussão e dos conceitos. E penso que chato que é quando nos delegam a trabalhar somente entre nós. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma diferença. Há uma importância muito grande para nós mulheres de trabalharmos entre nós. É um prazer e é importante. É algo que nós aprendemos com o feminismo, com os feminismos em geral, que em todas em seus grandes momentos, teve essa prática e segue tendo. Né? Eu digo que nós estamos no Brasil agora dentro de tudo que pode ser a nossa maior onda feminista, no sentido de uma quantidade muito grande de mulheres discutindo e pensando questões que nós chamamos de questões feministas. Né? E, em geral, eu vi isso acontecer em momentos diferentes da minha biografia, né? E vejo isso na história, né? Quando vou ler e trabalhar com material de feminismo e de feministas de outros tempos históricos, eu percebo que há momentos muito importantes das mulheres delas poderem conversar entre si. Por que essa importância? Eu acho que daria para enumerar muitos elementos, né, do porquê de que isso é importante. Mas uma das questões tem a ver com o fato de que, na cena pública, nós fomos muito criadas e educadas para valorizar a voz e a palavra dos homens. E, ao mesmo tempo, existe um imaginário de autoridade na fala dos homens. Então, para uma mulher se sentir tímida ou intimidada com a presença de um único homem em um ambiente, isso não é raro, isso acontece. E às vezes acontece sem mesmo que a mulher perceba. Porque é uma prática, é um ato. Ela se cala na presença de um homem, ou ela considera a palavra deste homem.
superior, melhor, mas bem acabada, mas bem articulada. Então, é comum que mulheres fiquem quietas em ambientes mistos, onde há homens e mulheres. Por isso, os ambientes só de mulheres são importantes, e sempre foram muito importantes. A gente fala de uma conscientização, né? Primeiro porque a fala pode acontecer. E às vezes, uma fala você tem timidez de falar certas coisas que você acha bobas ou que você acha que não fazem sentido. Você tem dificuldade de pôr a sua questão. Então, grupos de mulheres têm essa característica de mulheres poderem conversar coisas que elas às vezes não conversam no ambiente da filosofia outro, né? Que não é o ambiente onde estão apenas mulheres. E aí os temas importantes para mulheres às vezes não aparecem fora desses lugares. E eles podem aparecer nos grupos entre mulheres. Então, sim, há uma importância muito grande de mulheres conversando com mulheres sobre suas questões. Um outro motivo que eu acho que é importante citar é que nesses momentos é possível contradizer e não aceitar as definições que foram dadas sobre nós. Então, é uma outra importância, né? É poder se ressignificar. É poder dizer, puxa, mas eu não sou isso, eu não sou bem assim. Talvez eu até não consiga me expressar direito. Pode ser que eu não estou conseguindo tornar minha ideia tão clara, porque isso também é uma outra coisa. Enquanto que, como uma prática, que a gente chama de retórica, né, uma fala pública, né, homens e meninos sempre foram incentivados a falar em público, a ir lá e dizer. E as mulheres são incentivadas a ficar quietas, a recuar e falar depois, ou falar por fora, ou, né? Então, poder dizer, aprender a se articular. Então, há essa importância. Mas agora, por que a filosofia feminista não é uma coisa só para mulheres, ou de mulheres para mulheres? Eu costumo responder que tem a ver com o fato de que a filosofia feminista quer pensar o mundo e há uma quantidade muito grande de temas abordados pela filosofia que não dizem respeito só aos homens. Em geral, qual que é o tema que diz respeito apenas às mulheres ou apenas aos homens? Vamos pensar. Guerra é um tema que diz respeito apenas aos homens ou política? As mulheres não são afetadas pelas questões políticas ou por questões de guerra? É, o contrário, ou o contrário não, um outro tema que parece ser sempre considerado coisa de mulher. Saúde, educação, cuidado, é uma questão só de mulheres? Ou o que acontece no mundo do doméstico é uma questão só de mulheres? Só mulheres vivem no doméstico? Então, não há questões que dizem respeito apenas a um dos sexos ou um gênero, né? Então, a filosofia feminista quer discutir, discute questões que até o momento os homens discutiam, queremos discutir, queremos verificar se essas questões fazem sentido para nós da mesma maneira que a filosofia até agora articulou e disse que era assim, é assim que faz sentido. E nós queremos verificar, nós queremos discutir. E às vezes tem acontecido de certos conceitos terem sido identificados como não nos servindo ou precisando ser modificado para que nós nos sintamos realmente incluídas nessa filosofia. Então, não há tema só para mulheres ou só para homens. Nós queremos discutir os temas que a filosofia discutiu até agora e, para além disso, nós temos novos temas que nós não queremos discutir só entre nós. Nós queremos discutir em conjunto. Então, não é algo de mulheres para mulheres, por mais importante que seja esse nosso momento enquanto mulheres, quando nós criamos um grupo de discussão, ou quando nós nos encontramos entre nós para conversar também sobre filosofia. Mas a filosofia feminista não é um gueto. Ela não está aí para trabalhar só entre mulheres ou de mulher para mulher, né? Sigo? Ou alguém quer falar alguma coisa? Professora, tem duas perguntas, se Uhum. você quiser responder agora. Então, uma pergunta é da Bianca Ornati, tá?
A professora, então, quais são as resistências em produzir atualmente filosofia, né? E mais ainda, uma filosofia feminista. Como é que é o começo da pergunta? Quais as? Quais são as resistências em produzir atualmente filosofia e mais ainda uma filosofia feminista? Há muita resistência. Não entre nós que estamos aí, né, na filosofia, nos posicionando dentro dela com as ferramentas que as teorias feministas produziram e dizendo que nós temos uma maneira de trabalhar com a filosofia que nós estamos chamando de filosofia feminista. Nós temos uma maneira de. Nós temos perguntas, questões, né, para lidar na filosofia, por isso a gente está falando de uma filosofia que é feminista. Mas as resistências são várias, né? Desde aceitar temas que mulheres trazem, desde aceitar que certos livros, certas questões que as filósofas feministas estão apontando como importantes entrem no cânone, ou quando há um processo seletivo para entrar numa pós-graduação de filosofia, que seja possível perguntar também ou oferecer material de filosofia feminista para poder receber os alunos e as alunas. Né? Mas eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem agora, uma resistência, mas é um desafio, não é uma resistência, né? É uma resistência que é afetar a graduação. Então, se os nossos programas de pós-graduação, os nossos programas de filosofia não aceitam que se fale de filosofia feminista na graduação, é muito difícil que a gente receba na pós-graduação mulheres e homens querendo fazer pesquisa de filosofia feminista, porque não sabem nem o que é. Então, uma das resistências, acho que uma resistência é essa, de que professoras e professores possam tratar de filosofia feminista na graduação com os estudantes, né? Ou que nos levem a sério, né? Que vejam a filosofia feminista como uma filosofia que está aí, uma maneira de lidar com a filosofia. O interessante é que a filosofia feminista tem uma postura que é a postura da filosofia, que é questionar, indagar, que é, na verdade, uma maneira de olhar as coisas e pensar sobre o mundo que é questionadora. Então, essa é a postura da filosofia feminista. Talvez o que então volta para nós como acusação de que fazemos uma filosofia militante é o fato que nós temos na mão certas ferramentas e certas questões, né? Nós temos, vou usar aqui uma expressão que não é da filosofia feminista, mas é da teologia feminista, né? Nós temos uma hermenêutica, uma maneira de ler as coisas, de interpretar as coisas, que é uma hermenêutica da suspeita. Essa é uma ferramenta produzida pela teologia feminista que a filosofia feminista pratica também, né? Nós praticamos uma hermenêutica da suspeita em relação à filosofia, porque sempre nos deixou de fora, porque não nos ouvia, porque não levava nossos temas em consideração, porque nos considerava seres inferiores. Então, é preciso ter essa suspeita. Então, há muitos desafios, na verdade, e há muitas resistências à filosofia feminista, né? E ela trabalha com um leque de questões, nós temos muitos desafios, muitas linhas de trabalho que estão sendo assumidas por diferentes grupos de filósofos feministas, né? Uhum. Você quer responder mais uma, professora? Daí a gente dá sequência, responde um pouco e assim a gente vai. Então, uma pergunta da Camila Drapalski. Ela perguntou o seguinte, que ela gostaria de perguntar se teria alguma indicação de leitura para quem está iniciando neste assunto. Uhum. Tem tanta. A questão seria assim, qual a área que você tem interesse, né? Mas talvez não haja tanto material ainda em português de filosofia feminista, mas há. Né? É preciso dar uma procurada. Há material específico de filosofia feminista, no geral. E há material de filosofia feminista para as mais diferentes áreas. Então, é possível, por exemplo, encontrar uma filósofa feminista trabalhando com determinado tema,
Eu acho que o indicativo seria se tem se você tem um interesse específico na filosofia, você pode tentar encontrar uma pesquisadora que trabalha com isso, que te ajude a mapear material. Então, talvez voltando à questão anterior, que eu estou misturando com resistências, ao mesmo tempo com desafios, né? Uma das resistências ao cânone é incluir a produção de filósofas. E um dos desafios da filosofia feminista é produzir esse material. Então, vou fazer uma propaganda do projeto Uma Filósofa por Mês, que nós começamos agora em Florianópolis. Tem só 3 meses que nós estamos a todo vapor com o processo, com o projeto, mas eu me imagino que daqui a uns 5, 10 anos nós podemos ter um lugar com um levantamento de dados enorme sobre filósofas. E talvez no futuro sobre temas ou conceitos ou material que apoie, que dê amparo à filosofia feminista nas mais diversas áreas, né? Então, tem alguma coisa já de filosofia feminista escrita em português. Nesse momento, eu só lembro da Gebara, que tem um pequeno livro chamado Filosofia Feminista, da Ivone Gebara, que é também uma teóloga, né? Mas há outros, há artigos sendo produzidos, esse GT da POF, de Filosofia e Gênero, está produzindo bastante material, né? A cada encontro nós estamos lançando pelo menos um material, uma revista, uma coletânea dos textos que foram apresentados no GT. O GT tem conseguido, toda vez que se reúne, tem material, tem muito trabalho sendo apresentado num leque variado de todas as áreas da filosofia. Então, né, o material está sendo produzido. Mas dá para procurar alguém, se você tem uma questão específica, dá para procurar uma professora de filosofia feminista ou de filosofia e perguntar se ela tem material. Em geral, como nós estamos conectadas nesse momento, criou-se inclusive a rede de filósofas no Brasil, né? Além desse PT, nós estamos nos articulando, porque a filosofia feminista no Brasil está começando uma discussão muito tardiamente, enquanto que em outros países a filosofia feminista existe desde os anos 70, 80 do século passado. No Brasil, essa é uma conversa de 10 anos. E a filosofia está chegando em atraso com as questões feministas em relação a outras disciplinas no Brasil. Então, história, literatura, sociologia são áreas que discutem questões feministas e teorias feministas desde a década de 70 do século passado. Enquanto que a filosofia, acho que há várias maneiras de responder a uma pergunta de por que demorou tanto, né? Mas agora a gente está aí. Então, o trabalho é muito trabalho, porque nós temos que recuperar as filósofas, rever o cânone, pegar o material que foi produzido até agora, olhá-lo com a nossa hermenêutica da suspeita, né, reler esse material, retrucar quando aparecem questões misóginas, né, descrições sobre nós mulheres que são desrespeitosas, preconceituosas, na boca dos mais importantes filósofos. E nós temos que dizer, cara, não compreendo como é que ele, que discutia uma questão como esta, eu penso sempre no Kant, né, como é capaz de pensar em questões tão interessantes para seres humanos, abre esse puxadinho para nos enfiar todas nós. Eu acabei escrevendo um artigo onde eu digo que eu não desculpo o Kant, no sentido de que ele como um homem do seu tempo teve acesso a discussões feministas, que eu faço uma diferença entre ideias feministas e movimento feminista, né? Ideias que nós hoje chamamos de feministas, Kant teve contato com elas. Kant teve contato com grandes mulheres que rebateram. A gente diz, né? Se uma delas provava que a regra estava, ou que se dizia sobre as mulheres era falso, se existe uma mulher intelectual brilhante, não dá para dizer que as mulheres não têm razão suficiente, intelectualidade, ou são incapazes para o mundo de produção intelectual. E Kant teve contato e conhecimento dessas mulheres. E ainda assim abriu a exceção para nos diminuir. Então nós temos que recuperar as filósofas, temos que reler o cânone,
temos que trazer os nossos temas, temos que discutir nossas questões. E além disso, temos que trazer as mulheres para a filosofia. Então, temos que denunciar o fato de que a filosofia nos coloca para fora. Então, quantas garotas aparecem na graduação com vontade de fazer filosofia, com capacidade para discutir, pensar, às vezes elas não argumentam, porque ainda estão nessa situação e nesse lugar de que quando o ambiente é misto, elas ficam quietas. Mas não significa que não pensam. E que, na verdade, estão ali porque têm uma curiosidade e um interesse pela filosofia. Essa semana eu estava escrevendo um artigo justamente para publicar no material do GT, em que uma das filósofas do século XVII, 1600, ela vai pedradinha, né? Onde ela diz que é um grupo de filósofas que a gente identifica como trabalhando, defendendo a igualdade entre homens e mulheres, fazendo uso da lógica, mostrando por meio da lógica o quanto os argumentos existentes não faziam sentido. E uma dessas filósofas, que agora eu não sei até dizer se é a Gabrielle Souchon ou se é a von Schurman, que argumenta no sentido de dizer que se há um exemplar de mulher intelectual quebra-regra, que foi o que eu acabei de dizer, elas já diziam, e eu cansei e eu esqueci o que eu ia dizer sobre elas, que me veio à mente e que fugiu. Daqui a pouco volta. Aí eu tomo. Professora, Fim do dia, eu vou uma comentar também, né, uma crítica que é muito forte e é uma crítica recorrente que fazem à filosofia feminista, é justo que a filosofia feminista é muito sociologia, né, é muito ligada ao social, né, essa questão do social. O que a gente tem para responder, né, relacionado a essa crítica? Essa é uma resposta que, inclusive, eu e a Tânia, né, estamos dando nesse artigo, que eu não sei dizer quando é que vai sair, mas vai sair talvez esse ano ainda, né? Que é a questão, justamente, é a sociologia, né? No artigo a gente comenta da interdisciplinaridade. Para algumas autoras, o tipo de filosofia que elas querem produzir parece estar muito na fronteira com a literatura, por exemplo. A minha colega aqui de Florianópolis, que é a Janine, a professora Janine do Departamento de Filosofia, ela gosta muito de ficção, ela trabalha com outras narrativas e ela gosta muito de literatura. E as leituras dela dentro desse universo que é a literatura, ali ela encontra muito material filosófico profundo e de qualidade. E então ela tem essa bronca, ela diz, por que que essa produção destas mulheres que estão trabalhando na literatura não é considerada filosofia? A Simone de Beauvoir não é aceita comumente por causa da grande produção literária que ela tem, né? Se diz que ela é uma escritora e não uma filósofa, muitas vezes. Então, não é só a sociologia, né? A antropologia é outra, dependendo do grupo de filósofas e o tipo de trabalho que elas estão fazendo e do material que elas estão apresentando, porque não é um material que tão comum na filosofia, vem essa acusação. Mas a sociologia é a campeã, né? É o que nós estamos fazendo é sociologia, ou é ciência social, ou é ciência política. O interessante é que nós temos uma boa quantidade de filósofos interessados por outras áreas que não recebem a mesma crítica. Acho que uma das áreas que a gente tem de maior status na filosofia até o momento foi a economia. Marx é economista ou é filósofo? A Márcia Sen é economista ou é filósofo? Nós os aceitamos como filósofos. E os dois trabalharam imensamente com o tema da economia. A Márcia Sen é Nobel de Economia. E nós o temos entre nós e o respeitamos como filósofo. Então, o flerte, né, ou o trabalho com ferramentas de uma outra disciplina, colega nossa, que nos está apresentando informações ricas e com as quais nós queremos pensar, nós fazemos, enquanto filósofos feministas. E nossos colegas filósofos também fazem.
Então, Marx fez isso, Amartya Sen faz isso. Nós temos os filósofos da filosofia da medicina ou das ciências naturais, que vão trabalhar com biologia, né? Mas para a sociologia, acho que a gente tem um grande exemplo de filósofos que, não sei se eles são criticados, né? Mas eu não os vejo sendo criticados, acho que eles são bastante respeitados no Brasil, que é o pessoal da teoria crítica. Habermas, Honneth, Adorno, Forst, são autores da linha de teoria crítica, né, que assumidamente dizem nossa interface de diálogo é a sociologia. Nós, enquanto filósofos, temos a necessidade de aprender com a sociologia. Os dados que ela está nos dando nos importam e nós precisamos ter mais diálogo com a sociologia. Então, eles são, dentro da filosofia, um grupo que abertamente fala e diz que precisam, querem trabalhar com a sociologia. E aí nós, filósofos feministas, se nós apresentamos material retirado da realidade social e dialogamos com a sociologia, com a antropologia, com a literatura, não sei o quê, isso é utilizado para nos desqualificar. Então, né, de novo, é uma resistência preconceituosa em relação a nós, que queremos trabalhar com filosofia feminista, né? É um não olhar para o próprio umbigo e verificar o quanto essas práticas existem, mas quando nós queremos fazê-las também, quer dizer, é um argumento que aparece para nos colocar para fora, para dizer não é filosofia. Isso, de alguma maneira, eu acho que é um sintoma de que o que nós estamos dizendo está fazendo sentido. Então, é uma maneira de dizer, não venham aqui nos bagunçar, não venham aqui nos criticar, a gente quer continuar trabalhando do jeito que a gente aprendeu e que a gente acha que o que vocês estão dizendo vai nos desestabilizar. Ter que trabalhar com essas questões agora, como se a filosofia tivesse um tipo de pureza que ela não tem. Que, pelo menos do nosso ponto de vista, ela foi androcêntrica. Ela nos excluiu, ela não nos quer ouvir. Então, essa pureza que ela quer dizer que tem, nós estamos dizendo, para nós não parece que tem. Então, realmente, nos manter de fora é uma maneira de continuar parecendo pura, talvez. Eu não sei bem, mas não. Talvez esteja sendo muito dura, né? Mas acho que para alguns colegas é preciso. Outros, no fundo, na verdade, não refletiram sobre essas questões. Realmente estão abertos a conversar. Têm uma postura de querer compreender também a nossa realidade social, né? E esses colegas têm dialogado conosco. E têm, acho que, aprendido conosco, assim como nós temos aprendido com questões da filosofia, questões tradicionais da filosofia, mesmo que muitas vezes a gente queira reformulá-las, etc. Né? Por isso que eu disse que é uma tensão produtiva dos dois lados. A filosofia nos provoca. E a gente reage a essas provocações. Né? A gente quer aprender também e quer contribuir. Então, essa é uma das características da filosofia feminista também. A gente quer contribuir e aprender. Professora, uma outra questão também que foi comentado, então, tudo que filosofia feminista, né, é uma outra crítica, né, tudo que a filosofia feminista faz hoje já é feito na filosofia, então não precisa de uma filosofia feminista. Uma das críticas, né? A crítica vai mais ou menos no sentido de dizer que não precisa de uma filosofia feminista. A filosofia já faz isso. A filosofia já dialoga com a sociologia, a filosofia já pergunta determinadas coisas sobre o mundo que nós estamos perguntando, né? Então, a crítica vai no sentido de dizer que nós temos que provar na filosofia feminista que o que nós estamos trazendo realmente tem algum aspecto de novo, tem alguma coisa de novo,
e que a filosofia já não fez, não está fazendo ou não fez até agora. E essa resposta, essa questão, para mim, ela não é até fácil, digamos assim, né? Para mim, do tanto que eu vejo sendo produzido na filosofia feminista, né? Então, dá para contra-argumentar com quem é. A filosofia viu o androcentrismo dela mesma? Não viu. A filosofia feminista denuncia e tenta reparar. O pessoal da epistemologia, né, a Miranda Fricker, que lançou o livro chamado com o título de Injustiça Epistêmica, é um livro agora bastante recente para a história da filosofia feminista, né, que tem sido usado pelo pessoal da epistemologia. A Miranda Fricker traduz em linguagem epistêmica, em linguagem da epistemologia, algo que a gente sempre disse, que não estão nos ouvindo e não estão levando em consideração a nossa produção, os nossos temas, né? Mas ela diz algo mais, bastante importante. E ela diz o seguinte: há dois tipos de injustiça que ela aponta, né, epistêmica. Uma é a que ela chama de testemunhal. A pessoa não vai ser ouvida porque ela é uma mulher. A pessoa não vai ser ouvida porque ela é negra. Ela não vai ser ouvida porque ela é gay. Não vai ser ouvida porque ela veio do Nordeste. Não vai ser ouvida porque ela é do interior. Quando ela for abrir a boca, aquilo que ela tem para dizer, eu desqualifico, porque eu acho que ela sabe menos, porque eu acho que ela é um ser inferior a mim, né? Isso a Miranda chama de injustiça testemunhal. Aquilo que ela tem para dizer, eu não vou considerar legítimo, ou como conhecimento, ou como importante. Nós mulheres sofremos isso, seguimos sofrendo isso, né? E a filosofia praticou isso para conosco. Nossa voz não foi ouvida. Então, houve injustiça testemunhal. E a Miranda discute de uma maneira bastante, né, ela usa a filosofia, a interface dela entre ética e epistemologia, né? Ela fala que esse tipo de preconceito epistêmico funciona com base num preconceito de grupo, num preconceito que ela chama de social produzido, né? E que nos lesa enquanto ouvintes, porque eu vou deixar de aprender. Quando eu bloqueio o que a outra pessoa tem a dizer para mim, eu perco a oportunidade de aprender algo que eu não conheço, que ela, na posição dela e no olhar sobre o mundo dela, ela compreendeu, ou ela viu, ou ela sabe, e eu, do meu lugar, não sei. Então, eu perco a oportunidade de aprender algo diferente e novo que esta pessoa vai me dizer. Mas ela fala também de injustiça hermenêutica, e essa eu acho muito interessante também, quando ela diz que determinadas, porque a filosofia, vou dar o exemplo então da filosofia, né? A filosofia nos explicou o mundo, à sua maneira, e elegendo conceitos que o grupo que estava lidando na filosofia considerou importante, acontece que a experiência de vida de outros grupos não se transformou nem em conceito ainda. Há grupos que não conseguem ainda verbalizar ou não verbalizaram ainda a sua experiência. Então, hoje em dia, por exemplo, o feminismo negro ou os movimentos negros têm falado de racismo estrutural. É um conceito que a população negra experimentava e não tinha, porque não é ouvida ou porque não está nos espaços, não esteve nos espaços de produção de conhecimento, muitos estiveram, mas não foram ouvidos, né? Não transformaram até um determinado ponto a sua experiência em linguagem, em conceito. Então, hoje nós falamos em lugar de fala, nós falamos em interseccionalidade, nós falamos ou ouvimos falar, né, em racismo estrutural, ou em assédio moral, assédio sexual. São conceitos que foram produzidos por grupos que falam da sua experiência. E a Miranda Frica vai dizer que um tipo de injustiça é essa, de não poder interpretar aquilo que está vivendo. É uma injustiça hermenêutica.
Então, a filosofia feminista está trazendo muita coisa que a filosofia não tratava. Então, né, o androcentrismo, o conceito de gênero, é um que eu não toquei agora, né? Mas o conceito de gênero é um conceito que, em geral, a filosofia não aborda, e a filosofia feminista produziu o conceito e discute ele, aborda ele, né? E a Miranda fica trabalhando, por exemplo, com a injustiça epistêmica, tem é outro conceito, patriarcado é outro conceito. Então, tem uma série de coisas que não existem na filosofia, não existiam na filosofia. E a filosofia feminista está trabalhando. Então, além da filosofia feminista ter suas ferramentas teóricas próprias, que a filosofia não tinha, a filosofia feminista trabalha de uma maneira sua, que né, a filosofia não tem trabalhado até o momento. Quando eu falei da hermenêutica da suspeita, que é uma linguagem, na verdade, que eu estou usando da teologia feminista, né? Nós, a filosofia feminista, temos trabalhado com uma hermenêutica da suspeita também. A nossa hermenêutica da suspeita, com as nossas suspeitas, né? De que o texto cânone filosófico é androcêntrico. Então, a filosofia feminista tem, sim, a sua maneira própria de trabalhar, um ferramental próprio, que não tem outro lugar na filosofia. Então, ela tem um lugar legítimo dentro da filosofia. E aí Professora, aparecemos no título da live, né? Da legitimidade de uma filosofia feminista. professora, eu vou fazer o seguinte, a gente vai encerrar essa live, tá? Eu vou iniciar outra e daí a gente volta com algumas perguntas também para a gente prosseguir um pouco o debate, tá? Mas eu vou encerrar essa porque a gente tem um tempo máximo aqui no Instagram. A gente encerrando, a gente volta numa outra live, Ok, tá bom? ok. Então a gente já volta.